Agora, doutor, trazendo o nosso debate para uma questão que a gente estava falando até antes de começar, né, o podcast, que é um outro impacto da saúde mental, que é quando a gente começa a ter uma distorção da autoimagem e aí a gente começa a fazer algumas cirurgias, às vezes até desnecessárias, pensando em emagrecer, sem indicação, ou sei lá, qualquer outro tipo de coisa que possa impactar de alguma forma. Algumas pessoas, por exemplo, forçam para não comer, ou, né, forçam o vômito, outras pessoas comem a mais. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essas outras questões que têm a ver com a saúde mental, alterando a nossa forma de nos ver, que nos leva a comportamentos perigosos. Sim, existem alguns distúrbios, né, relacionados à alimentação, que são bastante comuns. Dentre eles, o que a gente lembra sempre é a anorexia, aquela pessoa que se vê gorda no espelho e acaba comendo pouco ou não comendo. Ela está magra, ela é magra, mas tem essa sensação de que ela é gorda, não se alimenta. Até aquela outra que se alimenta e depois estimula o vômito, né, que é o caso da bulimia. Nesse caso, a pessoa pode estar realmente acima do peso, ela não consegue conter a alimentação e acaba estimulando o vômito depois. Mas independente dessas duas situações específicas, a gente vê a obesidade como uma doença, né, uma doença crônica. Então a obesidade é uma doença incurável que acomete, né, a grande parte da população e cada vez mais vem aumentando, né, a despeito das alimentações mais saudáveis, disponíveis e mais fáceis. Você falou que o bowl de salada, né, é mais caro e é mais difícil de encontrar, mas você ainda consegue encontrar. Antigamente não conseguia. Não tinha, né, de jeito nenhum, não tinha nem essa opção. E apesar dessas possíveis facilidades relacionadas à alimentação, a obesidade é uma doença que cada vez mais vem acometendo as pessoas. E hoje você vê, né, no mundo conseguindo controlar, né, vários tipos de cânceres, de algumas outras doenças. E o que pega para valer hoje em dia é a questão dos transtornos mentais, né, relacionados a isso que a gente está conversando, e a obesidade como um outro grande problema de saúde pública. É possível estabelecer o que vem primeiro nesse tipo de situação que a Tati trouxe muito bem para a gente aqui da bulimia ou da anorexia? Primeiro vem o transtorno mental ou o corpo da pessoa que dá sinais? Como que é? A princípio, como tem algo relacionado à alimentação, considera que seja um problema, né, mental, né, um transtorno que vai induzindo a pessoa a ter algum tipo de comportamento. E isso é bastante comum em qualquer tipo de pessoa. Quando você está em um evento estressante, morreu algum parente, alguma coisa, automaticamente você vai comer menos. Você não tem vontade de se alimentar, né, teve uma briga, alguma coisa assim. E quando você está, às vezes, num período de estresse, acaba comendo mais. Então isso faz parte do dia a dia. Quando passa desse limite da normalidade é que começa a ficar bagunçado. E nós, como endoscopistas, vemos, às vezes o paciente faz uma cirurgia bariátrica, fica lá 2 centímetros de reservatório gástrico, praticamente não tem estômago nenhum, e você vai ver o paciente 10 anos depois, ele ganhou 60%, 80% do peso, às vezes todo o peso, apesar de não ter estômago. Nossa. Então a questão do tratamento cirúrgico da obesidade é uma das alternativas, né, de tratamento, mas realmente não leva à cura, né? Não tem nenhum hábito, nenhum tipo de tratamento que vá levar à cura. Então tem a questão da mudança de alimentação, consulta com nutricionista, psicólogo, atividade física, né, eventualmente medicamentos e cirurgia, mas a despeito disso tudo, o que a gente consegue na maioria das vezes é controlar, né, a doença, mas não, efetivamente não a cura.